Imagina que, para escrever um romance super visceral, um jurista do sucesso decide que a inspiração não vai vir de uma xícara de café fumegante. Ou, sei lá, de uma escrivaninha silenciosa. Aham, aquela imagem bem clássica, né? Exato. Em vez disso, ele viaja para a Espanha, encomenda uma adaga de aço em Toledo, esconde essa lâmina afiada debaixo da roupa e cruza o oceano. Nossa, Sim, tudo isso para se trancar num quarto de uma fortaleza subterrânea no Marrocos, esperando que o cansaço extremo, a magia e, o delírio entreguem a história na mão dele. olha, essa é a antítese absoluta daquela imagem romântica e pacífica que a gente costuma associar à criação literária, sabe? É uma quebra muito violenta de expectativas sobre como a arte realmente ganha vida. É, com certeza. Então, bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. O nosso documento central é um relato impressionante, super caótico e altamente sensorial extraído de um texto chamado Marrocos.pdf. Que é um material incrível, diga-se de passagem. Muito. E ele descreve a origem literária, a gênese meio brutal da obra Todas as Transas da Princesa de Agadir. O texto mapeia os passos literais e metafóricos do autor, o Carlos Henrique Mascarenhas Pires. A nossa missão aqui é rastrear essa jornada. E o que a gente tem em mãos não é um simples diário de viagem. É a dissecação de um processo. Um processo onde uma travessia física de purificação e de encontros febris se transforma na matéria-prima bruta para a literatura. Aham. A gente está lidando com a psicologia da criação artística levada a um limite quase perigoso. E é vital que quem nos ouve mergulhe nessa ideia com a gente agora. Porque, olha, todas as pessoas, em algum momento, buscam por inspiração. Pode ser para um projeto profissional, para uma rotina criativa estagnada, ou até para destravar um problema da vida. Sim, e a tendência natural é buscar essa inspiração no conforto, na organização. Exatamente. Mas este relato é um estudo de caso extremo. Ele nos força a questionar até que ponto a gente precisa se jogar no absoluto desconhecido para extrair histórias que realmente importam. Bom, para decifrar essa obra, o primeiro passo é entender a mente por trás dela, né? O texto nos oferece um vislumbre das credenciais desse autor e elas estabelecem um tom muito claro logo de cara. O currículo dele, né? Isso. O Carlos Henrique Mascarenhas Pires é um romancista e jurista, mas o que salta aos olhos é a bagagem empírica dele. O relato menciona que ele peregrinou pelo caminho de Santiago de Compostela 2 vezes, ele já dormiu no Vaticano, se embriagou no castelo de Sant'Angelo, deitou no altar dos sacrifícios em Machu Picchu e carrega com ele a última poeira de Tutancâmon. Cara, lendo esse currículo pela primeira vez, a minha sensação foi quase de incredulidade. Parece, sei lá, o arquétipo de um aventureiro de cinema, alguém que está colecionando experiências exóticas como quem coleciona selos. Sim, parece real. Mas há uma intencionalidade nisso, não há? Ele tenta de alguma forma costurar as linhas entre Jerusalém e o Altar dos Andes. Ele claramente não é um turista comum tirando fotos. O que é fascinante aqui é que esse histórico prova que a gente está lidando com um caçador de hiperrealidades. Para alguém que já sentiu a textura do sagrado e do profano em formas tão intensas, os estímulos cotidianos perdem o efeito, né? Perde a graça, né? Exato. Uma caminhada no parque não vai acionar os gatilhos criativos dele. A mente dele já criou uma tolerância altíssima ao maravilhamento. Então, para forjar uma nova obra, ele precisa arquitetar uma jornada que transcenda, que seja capaz de chocar o próprio sistema nervoso dele. E o mapa desse choque começa na Espanha. O relato abre com ele saindo de Ciudad Rodrigo, um lugar que ele descreve como o repouso do seu coração. Mas ele não fica lá. A bússola aponta para o sul, para Granada. Só que tem o caminho até lá. Pois é. O caminho exige o que ele chama de desvios sagrados. Ele sobe primeiro para Salamanca. O texto fala sobre respirar a erudição daquelas praças douradas, absorver a carga histórica. E depois ele vai para Ávila, enfrentando as muralhas austeras e o frio da altitude. Há uma arquitetura psicológica muito nítida nesses movimentos, sabe? Salamanca é a representação máxima da mente acadêmica, da bagagem intelectual que ele domina como jurista. Aham. Ele vai até lá para confrontar essa parte de si mesmo.
Em seguida, a ida para Ávila, com aquelas muralhas de pedra e ventos gelados, introduz o isolamento. Ele está deliberadamente congelando as conexões com o eu civil e cotidiano dele, é um processo de esvaziamento. O que leva a gente ao ponto de inflexão dessa fase europeia. Toledo. Ele cruza a imponente porta de Bisagra e não vai visitar um museu. Ele vai direto ao ateliê de um mestre armeiro porque ele tinha encomendado algo vital. A famosa adaga. A adaga forjada sob medida. O relato foca muito na fisicalidade da arma, sabe? Tipo, legítimo aço toledano, temperada no fogo e na paciência. Ele descreve o peso metálico, o brilho hipnótico. E, o mais importante, ele esconde essa lâmina sobre as próprias vestes contra o corpo. Antes de seguir para os rituais silenciosos e solitários em Alhambra, lá em Granada. Certo. Vamos trinchar isso, porque a imagem é muito forte. Quando eu li isso, a primeira coisa que me veio à mente foi a atitude de um personagem de jogo de RPG se equipando antes da grande missão, sabe? O jogador vai no ferreiro, consegue a melhor arma de aço e só então se sente pronto para a batalha. Uma analogia perfeita. Mas, trazendo para o mundo real, eu preciso colocar as cartas na mesa. A gente não está apenas romantizando um comportamento um pouco bizarro. Tipo, por que um romancista precisa de forma literal esconder uma faca debaixo da roupa para ter ideias literárias? É uma ótima pergunta. O que impede isso de ser apenas uma excentricidade performática para ele se sentir heróico? A sua dúvida é o ponto central da genialidade ou da loucura desse método todo. Se a gente olhar sob a lente da psicologia comportamental, isso se chama ancoragem somática. A adaga não está ali para ferir alguém. Ah, entendi. É físico. Totalmente. O peso do aço frio contra a pele, o desconforto físico de carregar uma lâmina escondida, atua como um lembrete físico ininterrupto. Cada vez que ele respira ou se move, sente o metal, o cérebro dele recebe um alerta. Que loucura. E esse alerta corta qualquer pensamento mundano. Ele não tem como pensar em contas a pagar ou prazos jurídicos quando tem uma adaga pressionando as costelas. O aço toledano é um interruptor físico que força a mente dele a permanecer num estado de alerta perigoso, heróico e descolado da realidade normal. É uma âncora que não deixa ele esquecer que a regra do jogo mudou. Ele está blindando a própria mente através de um objeto físico. Isso dá, muito mais profundidade à passagem seguinte. Sim, porque prepara o terreno. Com a mente purificada, isolada pelo frio de Ávila, e o corpo em estado de alerta pela adaga de Toledo, ele desce até a ponta da Europa. Ele chega a Tarifa. O texto descreve o vento fustigando o litoral de forma implacável. É a fronteira final da racionalidade europeia, porque o isolamento solitário dele termina bem ali. Exato, é onde ele encontra os guias da travessia. Isso. A fronteira geográfica espelha a mudança de paradigma interno, e essa transição se materializa através de uma figura feminina, descrita com um magnetismo incomum. E o detalhe que o texto introduz muda completamente a frequência da narrativa. Ela pertence à antiga e mística escola de magias, a sigla Amém. Uma escola de magias, e é aí que a chave vira. Pois é, e essa é a hora em que eu paro e pergunto se a gente está falando de misticismo literal. Os olhos dela, segundo o autor, carregavam séculos de segredos. Ela não oferece um roteiro turístico, ela propõe uma ruptura real. Ela convence ele a cruzar o Estreito de Gibraltar para o Marrocos. Com o pretexto de encontrar uma amiga argelina de linhagem misteriosa em Oran, mas que os espera na costa de Tânger, né? Exatamente. E então eles fazem a travessia, e a chegada em Tânger é descrita como um choque térmico e sensorial absurdo. Eles vão para o decadente e histórico Hotel Continental. É muito contrastante. O isolamento austero da Espanha é incinerado no momento em que eles pisam no Marrocos. O Hotel Continental é denso, abafado, carrega décadas de histórias de espiões, escritores e contrabandistas naquelas paredes descascadas. É um caldeirão. O ambiente passa a ser um agente ativo da história, não só um cenário. Que é onde a coisa fica realmente interessante, e também onde eu preciso da sua ajuda para entender a virada do texto. A narrativa descreve que, naquela noite, os três,
O autor, a espanhola da escola de magias e a argelina enigmática dividem o mesmo tálamo. Eles compartilham o leito. Sim, num encontro descrito como ruidoso, pegajoso, mas infinitamente delicado. Tudo isso ao som da melodia de Baba Almedina, que ecoava das ruas estreitas, misturando com o suor até o amanhecer. E, sinceramente, eu olho para essa cena e penso... Isso, de repente, virou um delírio erótico? É o que parece num primeiro momento, né? Pois é. O que um encontro físico com duas mulheres num hotel degradado tem a ver com o processo intelectual de escrever um livro? Onde que está a conexão aí? A conexão reside exatamente na destruição do intelecto. Lembra, ele precisava se purificar em Salamanca e Ávila, mas a mente racional, aquele editor interno que todos nós temos e que julga, filtra e limita as nossas ideias, é extremamente resistente. Sim, não desliga fácil. De jeito nenhum. Apenas ficar em silêncio não é suficiente para alguém com um intelecto tão treinado quanto o dele. Ele precisava de um colapso do sistema. À noite, no Hotel Continental, a fricção física, a melodia constante da Medina de fundo, o calor sufocante, tudo isso provoca uma sobrecarga sensorial. Ah, entendi. Uma sobrecarga projetada para exaurir o corpo. Precisamente. Na neurociência, tem um conceito chamado hipofrontalidade transitória. Quando o corpo é submetido a uma exaustão extrema e a estímulos sensoriais ininterruptos, o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pelo raciocínio lógico e pelas amarras morais, diminui a atividade. A defesa cai. Cai. O texto usa uma expressão perfeita para justificar isso. Celebração da carne e do espírito. Para o autor, o sagrado dos rituais em Granada e o profano do quarto suado em Tânger são mecanismos idênticos. Ambos servem para desligar a mente consciente e abrir as portas do subconsciente profundo. Nossa, isso lança uma luz completamente diferente sobre as duas mulheres. Elas não são apenas personagens literais, elas são as catalisadoras da quebra da racionalidade dele. Exato. O encanto da escola de magias não era fazer truques, era ensinar ele a abandonar o controle. E funciona. Porque no dia seguinte o que sobrou não foi uma ressaca comum, mas uma eletricidade latente, né? E com o restolho do controle ocidental abandonado naqueles lençóis em Tânger, o mergulho avança vertiginosamente para o sul. E de forma febril, atravessam o labirinto opressivo e medieval de Fez, passam pelo respiro litorâneo e moderno de Casablanca, até finalmente chegarem às portas do deserto, na cidade de Agadir. E Agadir nos entrega o cenário final dessa odisseia incrível. O texto descreve o lugar como uma cidade reconstruída sobre a força do oceano. Eles são recebidos no casbah mais antigo e místico que sobreviveu ao tempo. Mas o detalhe é onde eles são alojados. Não é qualquer quarto. Não é uma suíte panorâmica. Eles são levados para um quarto escondido nos níveis mais inferiores, nas entranhas subterrâneas da fortaleza. E o autor joga uma frase aqui que me pegou totalmente desprevenido. Ele diz que aquele era um quarto onde somente os autênticos sultões do swing podiam dormir. Essa frase é maravilhosa. Demais. Mas o que significa? Por que inserir uma referência pop no meio de tanta densidade mística? Essa frase revela muito sobre o estado mental do autor naquele ponto da viagem. A referência a Sultans of Swing, aquela música clássica do Dire Straits, evoca uma aura de coolness absoluta, sabe? A decadência intocável e o magnetismo dos anos 70. Ao misturar essa iconografia do rock ocidental com um aposento milenar entalhado na rocha de um casbah marroquino, ele está nos mostrando que a barreira entre as eras já desmoronou. Entre o pop e o sagrado, na cabeça dele não tem mais diferença. O tempo linear deixou de existir ali. A ironia cria uma textura meio de sonho. Cara, o absurdo já está instalado na sala. E as descrições desse quarto reforçam muito o aspecto de casulo. O ambiente tinha o ar pesado, impregnado com um cheiro denso de incenso de sândalo. Tapeçarias grossas e antigas forravam as paredes, criando um isolamento acústico perfeito. Totalmente alheios a tudo. Isolados do mundo lá fora.
E o texto afirma que, depois de mais uma madrugada esgotando os ritos da carne, a narrativa atinge a sua ruptura definitiva. O ápice para o qual toda essa jornada estava sendo orquestrada desde Toledo, né? Pois é. O isolamento impenetrável daquele quarto subterrâneo é estilhaçado pelo som da madeira. Batidas pesadas, firmes, ritmadas na porta maciça. E quando a porta se abre, entra uma lacaia. Mas não qualquer lacaia. A descrição dela é bem específica. Sim, ela veste trajes de corte impecáveis, porém totalmente transparentes, e ostenta uma expressão inabalavelmente severa. Sem perder um milésimo de segundo, ela profere uma convocação que não aceita recusas. Sua Alteza Real, a princesa de Agadir, exige a presença deles naquele exato instante em sua alcova privada. Que é um momento crucial. E aqui é o momento de puxar o freio de mão. Uma lacaia da realeza marroquina, com roupas transparentes, batendo numa porta no subsolo de uma fortaleza às tantas da madrugada para entregar um convite oficial de uma princesa. Parece loucura, né? A realidade rachou ao meio aqui para mim. Todo o cansaço acumulado, a descida de Granada até o deserto, a sobrecarga sensorial, me parece muito claro que o verniz do realismo derreteu. É a fronteira invisível onde o documentário acaba e a literatura, a ficção mais selvagem mesmo, assume o controle. Olha, se a gente conectar isso com um cenário mais amplo do que significa produzir uma obra de arte, a literalidade desse evento perde completamente a importância. Como assim? Faz alguma diferença saber se aquela mulher severa em trajes transparentes realmente existiu no plano físico, respirando o sândalo do quarto? Ou se ela foi uma alucinação monumental parida pela exaustão e pela tensão criativa reprisada? O cérebro do autor não diferencia as duas coisas naquele momento. É verdade. A experiência foi real para ele. E o efeito foi inegável. A lacaia é a personificação da grande ideia literária batendo a porta, exigindo passagem. Quando eles atravessam os corredores lúdicos em direção ao santuário da tal princesa, ocorre a fusão definitiva. O que a gente testemunha no texto é a matemática da inspiração sendo resolvida bem diante dos nossos olhos. A química finalmente reage. A equação perfeita, sabe? O próprio texto confessa que foi dessa convocação absurda que brotou a essência da obra. Se a gente olhar para os ingredientes, parece uma receita de magia mesmo. O aço forjado de Toledo entra com a intenção e a vontade indestrutível de criar. Sim. A filosofia da AMEM e os guias atuam como a aniquilação do controle racional. O suor e os lençóis de Tanger fornecem a exaustão física, desligando a vigilância do intelecto. E tudo isso junto cria o vácuo perfeito para ser preenchido pelo chamado real da noite marroquina, o delírio da princesa de Agadir. É o nascimento da literatura a partir do atrito extremo com a vida. O livro Todas as Transas da Princesa de Agadir ganha contornos míticos, porque o seu processo de criação rejeita a esterilidade, sabe? Não teve sala de reunião, né? Não teve. Não houve um quadro branco com notas autoadesivas, não houve horários de trabalho engessados. A matéria-prima foi mastigada pela quilometragem, temperada pela imersão numa cultura vertiginosa e moldada pelo colapso voluntário do conforto. A lição profunda aqui não é sobre o Marrocos ou sobre espadas de aço. É sobre entender que, para encontrar o excepcional, o próprio autor precisa se transformar na forja. Nossa, é muito forte. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta todas as peças desse documento formidável, desde as planícies espanholas banhadas de sol até as entranhas escuras de uma fortaleza no deserto, o que a Odisseia de Mascarenhas Pires revela sobre a nossa própria busca por ideias? Revela a necessidade quase esquecida da escuta radical. A gente vive num paradigma social e profissional que nos vende a ilusão do controle. A gente acredita que a criatividade ou a solução para os nossos maiores dilemas pode ser agendada. Que vai chegar num e-mail na terça-feira à tarde. Pois é, a gente acredita que ela virá se tomarmos a quantidade certa de café e olharmos para a tela do computador. Mas este relato escancara a verdade incômoda de que as respostas que rompem paradigmas exigem vulnerabilidade absoluta. Precisam de espaço, né? Exigem que o criador, a pessoa
que busca saia do roteiro de forma deliberada. Não é possível ouvir o chamado do inesperado se a mente está protegida pelos muros confortáveis da rotina. O convite negociável do absurdo só ocorreu porque o autor cruzou continentes e desgastou a própria razão para criar as condições perfeitas de receptividade. É um soco no estômago da nossa obsessão moderna pela produtividade asséptica, sabe? Ele prova que a inspiração não é um gênio engarrafado, pronto para servir aos nossos caprichos, mas uma força bruta que precisa ser provocada e suportada. Exatamente isso. Isso deixa um questionamento fascinante para quem está nos acompanhando e encerrar a nossa exploração de hoje. Se as ideias mais transformadoras e visceralmente poderosas nascem exatamente no ponto onde o controle termina e o absurdo bate à porta, fica a reflexão. Em que momento do nosso próprio cotidiano as nossas agendas hiperorganizadas estão, na verdade, sendo os grandes escudos que impedem de ouvir a batida na porta que mudaria